Como realizar o Superchat no podcast Ministros do Altar no canal Unigrejas. Durante o podcast Ministros do Altar, transmitido toda terça-feira às 20 horas no canal Unigrejas no YouTube, você pode participar de forma ativa utilizando o Superchat. O Superchat é uma ferramenta do YouTube que permite ao inscrito enviar uma mensagem em destaque durante a transmissão ao vivo, contribuindo com um valor simbólico e ajudando este projeto. Veja como é simples participar. Acesse o YouTube e faça login na sua conta. Inscreva-se no canal Unigrejas caso ainda não seja inscrito. No horário da transmissão ao vivo do podcast Ministros do Altar, entre no vídeo. No campo do chat ao vivo, clique neste ícone. Escolha o valor que deseja contribuir, escreva sua mensagem e confirme o seu apoio. Pronto! Sua mensagem ficará em destaque no chat e poderá ser lida durante o programa. Participe, interaja e seja um apoiador do podcast Ministros do Altar, toda terça-feira às 20 horas no canal da Unigrejas. Em nome do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Deus, ó Espírito Santo, nós te pedimos a condução, direção, orientação para os teus servos, para que possamos verdadeiramente e rigorosamente segui-las para que a tua vontade seja feita em todo o mundo, através dos teus servos. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Bom, graças a Deus. Eu estava falando ainda há pouco no Instagram sobre a oferta das ofertas, a oferta que agrada a Deus, a oferta que sensibiliza a Deus, que é a oferta espontânea, liberal, é a oferta que sai de dentro da pessoa. Por exemplo, eu falo por mim, eu quero dar aquilo que Deus me tem dado. Eu não quero dar aquilo que as pessoas querem, eu quero dar aquilo que as pessoas precisam, necessitam. Porque é assim que Deus trata a gente, Ele nos dá o que nós precisamos. Na oração do Pai Nosso, Ele diz, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não me dê o pão nosso de amanhã também, reserva. Então, Deus nos dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Quer dizer, num relacionamento da pessoa com Deus. E quando Deus espera a oferta, essa oferta não é simplesmente o dinheiro, não é a casa, não é o bem, o patrimônio que a pessoa coloca no altar. Deus não está interessado em nada, porque Ele é dono de tudo. Então, por que existe oferta? A pergunta é, se Deus é o dono de tudo, por que existe a oferta? Qual a razão da oferta? Nós falamos aqui, acho que da vez passada, a oferta é a expressão do que está dentro do ofertante. O que o ofertante tem para Deus? O que nós temos para Deus? Nós temos um desejo enorme de ganhar almas para Jesus. Não é isso? Não foi para isso que nós fomos chamados?
Não é isso que o faz ser servo de Deus? Você é servo de Deus porque você sentiu, ou foi tocado, ou foi induzido pelo Espírito Santo para ser a oferta dele no altar. Para que, uma vez você exprimindo o que você é para com Deus, as pessoas vão aprender a ser para Deus o que você é para Ele. Em outras palavras, vou simplificar. O pastor, ele tem que ter consciência de que ele é a oferta no altar de Deus. Nós somos a obra de Deus. Você é a obra de Deus. O seu trabalho é uma oferta para Deus. O trabalho da sua esposa é uma oferta para Deus. E você faz isso por livre e espontânea vontade. Você não faz isso para ser reconhecido pelos homens. Porque se você buscar reconhecimento dos homens, você vai ser frustrado, você vai esfriar na fé. Mas se você está trabalhando para Deus, servindo realmente a Deus, então você não vai se preocupar com a coisa chamada oferta, porque a oferta sempre foi algo espontâneo de cada um de nós. Essa é a realidade. O que você faz no altar é espontâneo. Você não pode fazer aquilo no altar porque você tem um salário. Você não faz aquilo porque você é empregado da igreja. Não. Você faz aquilo por paixão, por amor, por você mesmo. Você quer oferecer a Deus o melhor. Veja só. Davi, no Salmo 116, ele diz assim: que darei ao Senhor? Que darei? Qual é a oferta que eu vou dar para o Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? Todos os benefícios. Quer dizer, qual é a oferta que eu devo dar para Deus por tudo aquilo que Ele tem feito? Claro que eu nunca vou conseguir pagar o que Deus tem feito por mim. Nunca, jamais, em tempo algum. Mas eu quero agradá-lo, eu quero fazer algo que venha demonstrar a minha gratidão para com Ele. Então eu vou fazer a minha oferta, por livre e espontânea vontade. Ninguém precisa falar comigo, ninguém precisa me pedir, porque isso é o que move o meu coração. Foi o que Davi falou. O que eu vou dar a Deus por tudo que Ele tem feito para comigo? Os benefícios. Tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quer dizer, essa é a oferta. Você é essa oferta. Nós temos que ser essa oferta. Tomar o cálice da salvação quer dizer, eu tomo o cálice da salvação. Quando eu tomo o cálice da salvação, imediatamente eu tenho o que dar para as pessoas que precisam de salvação, porque eu tomei o cálice de salvação. Primeiro, eu fui a oferta. Depois, a oferta vai gerar ofertas, porque eu vou dar aquilo que Deus me deu. O que eu oro a Deus todo dia é: Senhor, ensina-me a dar para as pessoas, para o povo, aquilo que o Senhor me tem dado. Tudo que o Senhor me dá, eu vou dar para o povo. Isso é oferta. Essa é a oferta. Você prega o Evangelho há quanto tempo? Quanto tempo você prega? Quanto tempo eu prego o Evangelho? Então, há muitos anos. Então, se eu não aprender, se Deus não me ensinar o que é oferta, eu vou ficar sempre criança, eu vou sempre ser infantil, eu vou sempre
ao invés de ajudar, de somar, de agregar, eu vou diminuir a igreja. Ora, a oferta é uma expressão liberal, espontânea do ofertante. Nunca esqueça disso. Oferta não é uma coisa impositória, obrigatória. Nas religiões fazem isso, mas na Igreja Universal do Reino de Deus, não. A oferta é algo que a pessoa dá por livre mesmo e espontânea vontade. Se não for por livre e espontânea vontade, a oferta não é aceita por Deus. Não é aceita. Não coloque a oferta na frente da santidade. Primeiro vem a santidade. Primeiro a santidade. A pessoa quer agradar a Deus. A pessoa reconhece Deus, a salvação dele. E porque ela reconhece, então ela quer dar alguma coisa. É como a pessoa que está, digamos, namorando. Então, ela quer dar para aquela pessoa com que ela gosta, ela quer dar a vida dela para ela. Ela quer oferecer a sua vida através do casamento. O casamento é justamente isso. A pessoa entrega para outra, dá para outra a sua própria vida, pelo resto da vida. Mas por que dá? Por causa de quê? Por causa do amor. Só isso. O amor, o sentimento de amor, é que faz a gente dar oferta. O sentimento de amor é que faz a gente ter esse desejo de ganhar almas. Oferta não é dinheiro. Oferta é a sua alma no altar. Quando você coloca uma oferta, é a sua alma que está ali. Se a sua oferta é sincera, pura, Deus aceita essa oferta. Se não é, Ele não aceita a oferta. É isso aí. Então você vê que muitos pastores, infelizmente, são fracassados, mesmo fazendo, entre aspas, a obra de Deus, porque eles não têm sido a oferta. Eles têm que ser a própria oferta. Jesus foi a própria oferta. Jesus era a própria oferta. Você sabia disso? Ele foi a própria oferta. Quer dizer, Deus se fez oferta para que nós pudéssemos ser salvos. E Deus espera de cada um de nós esse tipo, essa qualidade de oferta. Oferta santa, pura, sem mácula, imaculada. A pessoa não poderia oferecer a Deus qualquer oferta. Então, muitos pastores têm caído no adultério, em pecado, por causa disso. Porque têm oferecido a Deus uma oferta imprestável, imunda, e Deus não aceita. Você verifica que o animal tinha que ser o quê? Perfeito. Deus não aceitava animal com defeito. Não aceitava. O que os sacerdotes faziam? Quando a pessoa levava o animal para ser sacrificado, como oferta, ele pegava o animal bom, perfeito, que a pessoa, o ofertante, tinha trazido, e pegava a oferta que ele tinha, o animal com defeito, no curral dele, e fazia aquela oferta. Ele fez a oferta, só que ele trocou a oferta boa pela defeituosa e ofereceu a defeituosa. Ora, está brincando com Deus. Está brincando com Deus. E o pastor que faz isso está brincando com Deus. Quando ele está olhando para a oferta,
ele está brincando com Deus, ele não está trabalhando, servindo a Deus. Então, você, eu, cada um de nós tem obrigação de ir para o altar com essa oração. Ó, meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade para esse povo? As pessoas têm vindo aqui caídas, quebradas, destruídas. Só o Senhor para falar, dar a direção, o que nós temos que pregar, o que nós temos... Quer dizer, a sua cabeça está preocupada com o que você vai dar. Isso acontece comigo. Isso acontece comigo. O que eu vou dar para as pessoas? A reunião, domingo, vou fazer reunião. Então, o que eu vou dar para Deus? Oh, meu Deus, me dá a direção. Eu vou fazer o programa, a live, ao vivo. Meu Deus, o que o Senhor quer que eu dê? Qual é a direção? Eu estou fazendo a minha oferta. Eu estou pedindo a Deus direção para Ele me dar a oferta que eu vou dar para Ele. Me dá a direção para que eu possa fazer a vontade dEle. Eu quero agradar a quem? A Deus. E quando eu quero agradar a Deus, eu quero agradar as pessoas. Agradar com a oferta, não é agradar e ficar paparicando membro para não perder o membro, o ofertante, o dizimista. Não, a oferta é essa. Eu oferecer para as pessoas aquilo que Deus me dá. Se eu dou a elas o que Deus me dá, então eu estou fazendo a oferta que agrada a Deus. Mas se eu venho cumprir uma obrigação, eu dou qualquer palavra, eu falo lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pessoal, o Senhor é meu pastor e discurso sobre aquele texto. Então eu estou fazendo uma oferta imprestável, não é aceita diante de Deus. Então a igreja não desenvolve, a igreja não cresce, não há novo nascimento, não há batismo com o Espírito Santo, e isso é um fracasso para mim. A minha reunião tem que haver batismo com o Espírito Santo. Tem que haver batismo com o Espírito Santo. É isso que eu cobro de mim mesmo. Por quê? Porque eu vou ali para dar aquilo que Deus me deu, então tem que acontecer salvação, batismo com o Espírito Santo, tem que ser uma coisa natural. E quando não acontece, eu me sinto frustrado, eu me sinto fracassado. Eu carrego isso comigo, ninguém me mandou fazer isso, é uma coisa pessoal, é uma oferta minha. Então, o pastor que cresce, que desenvolve, viu, esposa? Preste atenção. O teu marido não cresce, não é porque ele não tem condições, não. Ele tem condições. Porque quem decide se vai dar a oferta melhor ou não é a própria pessoa. Eu não vou depender de ninguém para dar a oferta que Deus quer que eu dê. Ou não é. Sou eu que decido. Eu não dependo de você para dar a oferta para Deus. Eu não vou depender de ninguém. Eu vou depender... Oh, meu Deus, o que o Senhor quer que eu te dê? No que Deus me inspira, então eu vou passar para as pessoas espírito. Eu não vou passar para as pessoas letra, apenas informações da palavra de Deus. Isso faz a diferença. Isso é que faz a diferença. Se você é uma pessoa bem intencionada e tem errado no quesito de oferta, então você não vai errar mais. Porque você não é obrigado a fazer uma coisa que contraria o seu próprio coração, o seu próprio desejo, porque você foi chamado por Deus, não foi chamado pelo homem. Para servir a quem? Se Deus o chamou para servi-lo, então você tem que fazer o melhor para Ele. A sua oferta tem que ser o melhor. A nossa oferta tem que ser a melhor do que a do povo. Porque nós temos conhecimento, nós temos o Espírito Santo, nós temos a direção. Deus espera o quê
de nós. A oferta não é oferta econômica, ele espera dedicação. Ele espera que nós venhamos honrá-lo diante do povo. Ele espera que nós façamos o que ele faria se estivesse no nosso lugar. Então as pessoas vêm caídas, prostradas, infelizes, desgraçadas, chegam aos... Como é que se fala? Aos cacos, como é que se fala em português? De rastros. Chega de rastro na igreja. Então é obrigação do pastor dar vida para essa pessoa. Oh, meu Deus, o Senhor me ungiu para dar vida àqueles que vêm até nós, que é o que Ele mandou, ide por todo mundo, pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos, etc, etc, etc. E eis que estou convosco todos os dias. Então, em nome dele, para a glória dele, nós vamos curar, libertar, fazer aquilo que tem que ser feito. Essa é a oferta nossa. O pastor que é de Deus, ele pensa mais em dar do que receber. Ele pensa em dar. Eu vou para o altar, quando eu venho para o altar, eu fico pensando, o que eu vou falar? O que eu vou dar para o teu povo? Eu não sei. Quer dizer, eu sei que eu posso falar muitas coisas, que a Bíblia está cheia, repleta de mensagens, mas o que é que aquele povo está vindo até nós, está precisando? Eu não sei. Eu não sei qual é a necessidade desse povo. Então, como servo de Deus, eu me preocupo em dar o melhor para ele, que venha atender a necessidade dele. E a maior necessidade dele é como Davi disse na sua oração: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Essa é a maior oferta que alguém pode dar para Deus. É tomar o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é abraçar a fé, é colocar sua alma no altar, é ser a própria oferta no altar de Deus. Essa é a oferta que agrada a Deus. Porque Deus não precisa de dinheiro, de nada, mas Ele busca a alma da gente. Ele quer a nossa alma. Então o pastor que é de Deus, o homem de Deus, ele busca a alma. Mas para ele buscar a alma dele tem que ser colocada no altar. A vontade dele é do altar, é de Deus. O que o Senhor quer de mim? Faça de mim a tua vontade. Jesus disse, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quem foi que te enviou? Foi Deus que te enviou, então você vai fazer a vontade de quem? De Deus. Aí nasce a oferta. A sua vida tem que ser a oferta. A sua vida tem que ser a oferta no altar, 24 horas por dia. Não só quando você está no altar, mas fora do altar, você tem que estar pensando, o que eu vou fazer? O que o Senhor quer de mim? Se você faz isso, Ele vai inspirar você. Ele vai dizer o que você quer, o que Ele quer. E você vai fazer e vai dar certo. Porque o diabo sabe, ele conhece os gananciosos, ele sabe quem são os cobiçosos, porque é o espírito dele. O espírito dele está naquela pessoa que quer tirar vantagens para si. Esse é o reino do mundo. Mas a igreja do Senhor Jesus é o reino de Deus. E no reino de Deus, todos querem servir a Deus. Ou não é? Todos querem fazer a vontade de Deus. Então você não vai crescer pela oferta que você vai produzir. Não. Você vai crescer pelo desejo de dar para as pessoas o que Deus lhe tem dado. E eu posso falar isso com vocês, eu tenho autoridade para falar isso com qualquer um, porque o trabalho cresceu em cima dessa pedra fundamentada na palavra de Deus, a oferta. Eu dei a minha oferta, eu dei a minha vida,
E eu queria ganhar almas. Então, sempre foi pensando em ajudar as pessoas, em salvar almas, porque é o que mais Deus almeja, que sejamos salvos. Essa é a realidade. Então, o pastor não desenvolve, não cresce, fica parado no tempo, porque ele está pensando em si mesmo. Então, ele não é pastor. Ele é um negociante. Ele é apenas um negociante, não um homem de Deus. Você entendeu? Está claro para você? Você nunca vai crescer por causa do crescimento da oferta da sua igreja. Você vai crescer quando você apresentar pessoas que nasceram de você. A sua oferta é viva, não é dinheiro, é alma que você alcançou, gente batizada com o Espírito Santo, discípulos que você formou, tem formado. Aí sim você cresce. Isso quer dizer que você é de Deus. Você está produzindo o fruto. Por que você gerou pessoas nascidas de Deus? Porque você foi a oferta no altar. Você foi a própria oferta lá no altar. Então, é óbvio que a sua vida vai gerar outras vidas. Foi isso que Jesus fez. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Quando Jesus fala, coloca aí, meu filho, por favor, João capítulo 17, versículo 21 e 22. João 17, 21 e 22. Olha só o texto. Olha só a grandeza de Deus. Para que todos sejam um. Aliás, por favor, coloque também o 20. E não rogo somente por estes. Jesus estava orando no jardim do Getsemane, ele iria ser preso, iria ser condenado, morto, etc. Você já sabe. Então, ele estava orando por aqueles que estavam com ele, que eram 11. Judas já tinha saído fora. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Hão de crer em mim. Para que todos que creem em mim, naturalmente, sejam um. Assim, sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então você tem que ser um no Senhor Jesus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E porque você é um nele, então a sua vida vai se multiplicar. Você vai se multiplicar naturalmente. Você vai crescer porque você está no Senhor Jesus. E Ele está em você. Você vai crescer porque você está no Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em você. Você vai crescer por quê? Porque você foi chamado pela oferta. A oferta foi Jesus. Jesus ganhou você e fez você nascer, fez a mim nascer. Então, naturalmente, eu também vou fazer outras pessoas nascer de mim para que Deus possa ser honrado, para que todos sejamos um no Senhor. Amém, pessoal? Entendeu? Está claro isso para você? Está claro? Você não tem que se preocupar com oferta. Você tem que se preocupar com a pessoa que é ofertante. Preocupe-se com o ofertante. E se você dá para ela, se ela recebe de você vida,
que você acha que ela vai fazer? Hein? Eu nunca me esqueço de logo no início da igreja, lá atrás, quando eu estava começando mesmo, 2 senhorinhas, irmãs, viúvas, elas tinham um salário, porque elas eram funcionária pública, então elas tinham um salário razoável. Todo mês, elas vinham, as 2 irmãs, elas vinham com o dízimo. E no dízimo, lá dentro do envelope, não apenas a oferta, o dízimo, as notas eram novinhas. Novinhas. Parece que tinha saído da impressão. Elas colocavam a notinha ali e colocavam um pouquinho de talco. Olha só. Quem mandou fazer isso? Eu nunca pensei nisso, em falar para as pessoas fazer isso. Elas faziam isso, por livre e espontânea vontade. Você é a oferta para as pessoas. Não são as pessoas que têm que trazer oferta para a gente. Nós fomos chamados para levar oferta para elas, para que elas venham se transformar em ofertas. Foi o que aconteceu comigo e aconteceu com você. Um dia você veio para receber, mas você se transformou em oferta, porque alguém trouxe para você a oferta que era aquilo que ela tinha para dar. Ela deu para você, você nasceu de uma oferta e agora você também é oferta. É isso que é ser pastor. Entendeu? Está claro isso? Então, quando a gente ama, nós falamos isso da vez passada, a gente quer fazer a vontade da pessoa amada. Se a gente ama Jesus, a gente ama as suas ovelhas. E a gente dá para as ovelhas o melhor que nós temos, para que elas também venham gerar a própria oferta. Elas mesmas sejam oferta. Para que Ele, Jesus, seja glorificado nelas e nós. Você conhece pessoas que são ofertas contínuas. É ou não é? São pessoas doces, pessoas humildes, pessoas boas, pessoas que querem fazer o melhor para você. Por quê? Porque ela é a própria oferta. Isso que agrada a Deus. E todas as ofertas simbolizam quem? A própria oferta, que é Jesus. Jesus foi a oferta e nós temos que ser a oferta. Se a gente é oferta, nós vamos gerar oferta. Se a gente não é oferta, nós vamos gerar dinheiro, mas não oferta, e que não agrada a Deus. Essa é a realidade. A fogueira santa é para despertar a fé das pessoas. Muitas vezes, nós levamos as pessoas a fazer um desafio. Se Deus existe, se Deus é verdadeiro, se Ele está aqui, então eu vou fazer um desafio, vou provar a palavra dele. Aí você leva a pessoa a fazer uma prova com Deus, se ela crê. Mas isso é para abençoar a vida da pessoa, não é para você ter oferta. Então a pessoa faz um voto, faz um sacrifício. Eu fiz o sacrifício, agora eu quero ver se realmente Deus honra. Deus vai honrar. Por isso ele disse, provai-me e vede. Provai e vede que o Senhor é bom, não é isso? Provai-me, diz o Senhor. Nós podemos levar as pessoas a uma prova com Deus. Eu provei a Deus e Deus mostrou que Ele é. Isso é possível, isso é passível, porque você leva as pessoas a uma fé
a desabrochar a fé que está dentro delas, desabrochar a fé que está adormecida. Isso é possível, mas não é por causa da oferta, mas por causa do ofertante. Você quer abençoar o ofertante. Jesus disse: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Ou você quer ser menos bem-aventurado? Se você quiser ser bem-aventurado, mais bem-aventurado, dê o melhor de si e deixe que o resto o Espírito Santo vai fazer. Seja de Deus, seja espiritual. Não olhe para a oferta como dinheiro, olhe para a oferta como uma pessoa, como aquela pessoa. Aquela pessoa deu o melhor. Honra o seu chamado. Honra a Deus. Honra a Deus. Não busque a honra dos homens. Honre a Deus que Ele vai te honrar. Esse é um segredo. Honre a Deus que Ele vai te honrar. Se você não honrar, você vai ficar desonrado. Quando a maior glória nossa, a maior glória sua, é ser a oferta para Deus. É servir a Deus. A minha maior glória é servir ao meu Pai. E por isso, eu não sou o melhor, eu sou cheio de defeitos, eu sou o que sou, mas uma coisa eu quero, meu Deus, eu quero almas. Eu quero almas. O que é preciso fazer para ganhar almas? Eu vou fazer, eu vou trabalhar. Eu vou fazer, porque eu quero almas. É o meu trabalho, é a minha função. E eu sou apaixonado por alma. Quando eu ganho uma alma, uma única alma para Jesus, que oferta que eu apresento para Ele? Uma oferta magnífica. É ou não é? A alma que você ganha para Jesus não tem preço. Tem preço? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, uma alma tem mais valor do que todo mundo, o mundo inteiro. E é isso que tem que conduzir o nosso pensamento. Eu vou trabalhar para ganhar almas. E quando não acontece o batismo com o Espírito Santo, que é o selo de Deus, que é a marca registrada de Deus na pessoa que é salva, então, aí, meu caro, nós somos honrados por Deus. Eu sou honrado por Deus quando Ele batiza com o Espírito Santo no meu trabalho, no meu ministério. E é óbvio que você deve sentir a mesma coisa. É ou não é? Entenderam? Está claro isso para vocês? Então, o seu ministério depende de quem? Só de você, mais ninguém. Jesus, ele começou o ministério dele, a maioria dos discípulos eram iletrados praticamente, eram pescadores. Ele chamou gente bem simples, mas fez deles pescadores de homens. Pescadores, quer dizer, Jesus formou os discípulos do nada. E ele pegou pessoas que não eram nada. E de propósito ele fez isso, para que a gente venha se mirar e ver, poxa, Deus me chamou do nada, de trás das malhadas, como ele fez com Davi. Olha onde Deus me colocou, como oferta para ele. Então, quando você está na sua atividade, no altar, você está sendo oferta para Deus. Agora, que tipo de oferta? Essa é a pergunta. Que tipo de oferta você tem sido para Deus? Oferta que tem honrado o nome dele, ou oferta para que você busque a sua própria honra? Isso é na cabeça de cada um. Cada cabeça uma sentença, é isso mesmo. Você sabe de si, eu sei de mim.
cada um sabe de si. Mas uma coisa eu sei, que aqueles que honram a Deus, também serão honrados por Deus. E aqueles que o desprezam também serão desprezados. Coloque isso em pauta na sua vida diária. A sua vida, o seu sucesso, se você quer ter sucesso com Deus, seja a própria oferta. Seja a própria oferta, antes de falar com os outros para dar a oferta. Se você é a própria oferta, você vai arrebentar. Pode ter certeza. Você pode ser o último da fila, mas se você é a oferta, você vai pular, você vai lá para frente, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém, pessoal? Não esquece disso não, pessoal. Quando Davi diz, que darei, quer dizer, qual a oferta que eu vou dar para agradar o meu Deus? Tomarei o cálice da salvação. Então, primeiro você tem que ter essa oferta. Você tem que ser a própria oferta. Para que, através de você, venha nascer outras ofertas para a glória de Deus. Amém? Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada. E a igreja não fica devendo nada a ninguém. As pessoas, quando dão, elas têm prazer em dar, elas querem dar. Elas fazem questão de dar. Quando a pessoa ama, ela quer dar. Quando a pessoa quer amor, ela fica buscando receber. Essa é a verdade. Quem tem, dá o que tem. Quem não tem, quer tomar ou tirar de quem tem. É ou não é? Essa é a realidade. Quem tem o Espírito Santo quer dar. Quem não tem, quer receber. Eu não conheço um pastor em toda a minha vida de cristão, eu não conheço nenhum pastor, bispo, seja do nosso meio ou lá de fora, que tenha sido honrado por Deus buscando a honra dos homens, buscando a glória desse mundo. Eu não conheço nenhum que tenha sido honrado. Eu conheço os que foram honrados porque a vida estava no altar. Era uma própria oferta. Amém, pessoal? Você quer crescer a sua igreja? Quer que a sua igreja seja viva? Venha ter uma expressão para a glória de Deus? Então dê o melhor de você. Dê a sua melhor oferta. E a sua melhor oferta não é o seu dízimo, não. Não é uma oferta. É o que você é. Você coloca no altar. Oh, meu Deus, está aqui a minha vida. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Fazer a vontade de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te louvo e agradeço por toda a vida, todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque nós temos aprendido contigo, meu Pai, a confiar, a esperar em Ti, especialmente no que diz respeito ao ganho de almas. Nós temos orado, o Senhor é testemunha, como nós podemos fazer para acrescentar no Teu reino aqueles que hão de crer em Ti, que têm crido em Ti. Eu te peço, Espírito Santo, que essa consciência se espalhe como o vento soprando nas chamas das selvas e queimando tudo. Onde passar, vai queimando. Meu Pai, que a oferta que cada um de nós tem apresentado a Ti venha levar as pessoas
aquilo que o Senhor nos tem dado, para que o teu nome seja santificado em nossas vidas, para que o teu reino venha ser estendido a todas as nações, para que então, a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. Meu Pai, que esta campanha do dia de Pentecostes, nós não queremos celebrar o dia que aconteceu isso, não, nós queremos vivenciá-la. Nós queremos que o teu povo vivencie isso. Não apenas da Igreja Universal do Reino de Deus, isso é muito pouco para o Senhor, muito insignificante. Nós queremos que católicos e muçulmanos, espíritas, evangélicos, qualquer pessoa, de qualquer igreja, de qualquer credo, de qualquer nação muçulmana, não importa, indiano, seja lá o que for, nós queremos que o teu Espírito desça sobre toda a carne, em todo o mundo, meu Pai, para que então o teu reino se espalhe. E aí, sim, quando o teu reino chega a uma pessoa, a tua vontade é feita. E é isso que nós queremos. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus,